Olá pessoal, eu sou a Carol Souza Lima, da Carol no Mundo, lá no Instagram. E se você acompanhou os nossos stories nos últimos dias, você viu que a gente andou passeando aqui pela Europa, sim, em plena pandemia. Alguns vão chamar de uma super irresponsabilidade com uma criança de 3 anos, mas enfim, acaba que o resultado foi bastante positivo e eu vim falar nesse vídeo, sempre bem curtinho e objetivo aqui do canal, como é que foi viajar durante a pandemia aqui dentro da Europa, né? Lembrando que se você é a primeira vez que está aqui me assistindo, eu moro aqui em Portugal já há 2 anos e meio. Daqui foi visitar a França, mais especificamente Paris, e depois fomos para a Bélgica, em Bruges, e depois em Luxemburgo. E aos poucos no canal aqui também eu vou dizendo os prós e contras de algumas coisas do trajeto que a gente fez e vou dando um pouco mais de detalhe. Mas vamos falar exatamente como foi viajar durante a pandemia aqui dentro da Europa. É uma União Europeia, então isso quer dizer que é como se fosse um grande grupo e por isso não é parado, não tem imigração. Então a gente não apresenta passaporte, etc. na hora de sair. Só apresenta o passaporte, eu enquanto brasileira aqui, a gente só apresenta o passaporte enquanto identificação. Se você ainda não viajou pela União Europeia, saindo de um dos países, indo para outro, você não pode levar apenas a sua autorização de residência, porque ela não serve como documento de identificação. Só com o título de residência você não pode embarcar no avião. Então, quando a moça vai lá fazer aquele cara crachá ali, ela olha, ela pede o seu passaporte, tá? Eu fiz esse teste nessa viagem porque eu sempre levo passaporte e dessa vez eu também levei a autorização, apenas por uma questão de precaução, porque afinal os brasileiros estão impedidos de entrar aqui na Europa, a não ser em algumas exceções, né? Mas o fato é que eu quis levar a autorização mostrando que eu moro aqui, ou seja, que eu não tive contato, que eu não estive no Brasil, que eu não estava vindo do Brasil, caso tivesse algum problema. E aí, na hora que eu mostrei a autorização, a moça já me falou, olha, não, isso aqui não serve como identificação. E eu expliquei para ela, falei, tá bom, o passaporte está aqui, mas é só porque eu não vim do Brasil. Bom, superado essa parte, depois que você entra no avião, vamos falar um pouco sobre o voo em si, né? Eu achei um pouco de falta de precaução das companhias. Na verdade, a gente foi de Ryanair e voltou de TAP. Então, na Ryanair a gente não recebeu nada, não tinha álcool, nada. Você via nitidamente que o assento tinha sido limpo, né? Bom, pelo menos você imagina que sim, até porque até atrasou um pouquinho a saída do voo, nada relevante. Mas o fato é que não havia, eu pelo menos achei que deveria ter um álcool quando você chega, né, dentro da aeronave. Ou pelo menos um lencinho e tal. Na volta, a TAP, quando a gente entrava, a aeromoça estava distribuindo lencinhos com enfim, desinfetante dentro do pacotinho. Quem já viajou aqui dentro da Europa sabe como é, dentro da União Europeia especificamente, você não passa por um guichê de imigração, como eu já falei, e nesse momento também absolutamente igual. Você simplesmente passa, as cabines estão vazias, não tem ali ninguém, é como se você simplesmente chegasse, fizesse um Rio-São Paulo e já chega, pega a sua bagagem e vai embora. Isso na pandemia se mantém igual. Outra coisa é sobre o teste do Covid. Não estão pedindo teste aqui. Eu li bastante com medo, né, de, enfim, como nos casos na França aumentaram bastante, a gente até ficou com um pouco de receio se ia ou não. No início de setembro os casos aumentaram muito na França, a gente ficou um pouco com receio se ia ou não, e que a gente acabou optando por ir, porque estava tudo 100% pago, não foi preciso fazer teste nenhum. E tem uma regulamentação específica falando que não é necessário, então fiquem tranquilos. Claro, se você não está viajando dentro da União Europeia, para alguns países, né, aqui dentro da Europa, enfim, como o Reino Unido, a Escócia, tem regras um pouco diferentes, então fica de olho, né? Agora, com relação ao álcool e à vida lá durante a pandemia, né, o que eu achei? Na França, pelo menos em Paris, era obrigatório o uso de máscara na cidade. Claro que ninguém me abordou para mandar eu colocar máscara, eu estava usando o tempo todo. Apenas um dia eu tirei um pouco a máscara quando eu cheguei no Jardim des Tuileries. E realmente estava muito, muito, muito vazio e eu já estava andando há muitas horas e falei, bom, ok, aqui eu vou tirar a máscara. A Valentina praticamente não usou máscara. No primeiro voo ela foi com máscara. No primeiro dia ela ficou com alguma máscara.
Depois, sinceramente, eu achei um pouco cruel, assim, com uma criança tão pequena, ter que, né, além de enfrentar um turismo, estava chovendo e tudo, além disso, e a cidade estava relativamente vazia, então a precaução que a gente tomava sempre, principalmente a Valentina, que, né, chupa os dedos, como vocês já viram bastante aí no Instagram, ela é sempre higienizar, e ela faz de boa, sempre passando álcool nas mãos. Já em Bruges, na Bélgica, também vi bastante gente de máscara, né? Principalmente nos estabelecimentos e dentro de ambiente fechado. Obviamente, 100% das pessoas é proibido estar sem máscara em qualquer lugar fechado. E já em Luxemburgo, eu já achei as pessoas um pouco mais à vontade e também bem mais sem máscara dentro da cidade, mas também muito menos pessoas circulando, a cidade muito mais vazia. Bruges também bem vazio. Aliás, o vazio realmente está imperando e dá pena de ver alguns pontos turísticos. Nos transportes, né? A gente pegou trem, pegamos alguns trens, esse é um caso à parte dessa viagem, e os trens que a gente pegou também nem metrô, não tem álcool dentro dos vagões. Tem assim que você entra na estação, tem um ponto ou dois, não é uma enxurrada de álcool por todos os lados, como eu acredito que deveria ser, mas o fato é que não tem essa quantidade de álcool por ali. A gente até em Paris evitou o transporte público, a gente andou muito mais de Uber, estava muito perigoso, a gente achou, com 2 crianças, né? Enfim, que é absolutamente incontrolável e os trens quase sempre cheios, né? E a gente tendo que segurar ali, né? Enfim, transporte público normal. E aí a gente achou que não valia a pena, então a gente se deslocou muito de Uber. Com relação aos trens, mesma coisa, dentro dos vagões também não tem. Dos trens que eu digo entre, né, os países e as cidades, assim, aqueles trens internos. Um pouco de responsabilidade, talvez, mas acredito que as pessoas tenham seus próprios álcools dentro da bolsa ou não, mas essa foi a nossa experiência lá. Como eu falei no vídeo anterior, a gente levou um cartão de saúde, ou seja, a gente tirou aqui mesmo em Portugal, tá no vídeo que eu falo sobre os seguros de viagem. A gente levou um cartão provisório, na verdade, para caso a gente tivesse que usar o sistema de saúde público nos países da União Europeia, a gente teria direito, né? Para você tirar esse cartão e tudo, ver lá no vídeo para ver como é que funciona, desde que você seja um residente legal aqui em Portugal. Até rimou. É isso, pessoal. Foi assim a nossa viagem, foi bem tranquilo. A viagem correu muito bem e como as ruas estavam muito vazias, a gente sentiu uma certa segurança em estar viajando nesse período. No próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre a viagem e a gente se vê. Tchau, tchau!